Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 26 de janeiro, então vamos a elas. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois vamos logo às perguntas, tem várias, e até a primeira aqui não foi combinada, mas é literalmente aqui a primeira pergunta do Edmundo, perguntando quando vamos abrir a próxima turma do Ciclos de Mercado. Já temos a data praticamente definida, vai ser agora em março, assim, ao longo das próximas semanas a gente vai divulgar, mas podem aguardar então março, próxima turma do Ciclo de Mercado, e possivelmente a última deste curso. Mas isso é uma outra informação que eu acabo me antecipando já aqui, mas vamos lá. Agora sim, pergunta também do Edmundo sobre o seguinte: acha que as americanas vão conseguir sair da recuperação judicial e se recuperar? Difícil dizer ainda, porque o que tem surpreendido esse caso é como as informações ainda estão desencontradas. A gente segue no escuro, em geral, não sabemos o que aconteceu, como que essas dívidas não apareceram. Das últimas informações que foram divulgadas na quarta-feira e quinta-feira, 26 de janeiro, a empresa divulgou uma lista com todos os seus credores principais, inclusive não apenas credores financeiros, como a Nestlé, Samsung, fornecedores de produtos, mas as dívidas financeiras, o que surpreendeu é que a Americanas, que teria divulgado essa lista, não sabia exatamente quem eram os donos, os seus reais credores. Por exemplo, o primeiro da lista era o Deutsche Bank, como constando lá com mais de 5 bilhões de dívidas. Só que o Deutsche Bank veio a público e informou que não é credor da empresa. Na verdade, ele é apenas o trustee, que é uma espécie de custodiante, não é bem um custodiante, mas enfim, de duas emissões que foram feitas no exterior, mas não é ele que detém esses títulos. Então essa dívida, quem está carregando no balanço, não é o Deutsche Bank, são outros investidores. E a Americanas informou que é o Deutsche Bank. Enfim, esse é um exemplo, mas outros também se pronunciaram, outros credores que foram divulgados nessa lista, que não é bem aquela informação que está lá. Então cada vez surpreende mais o que parece ser uma falta de controle. Qual é a real situação da empresa? Como é que não apareceu? O total de dívidas bancárias ou financeiras seria cerca de 35 bilhões de reais, sendo que no balanço da empresa tinha menos de 20 bilhões. Como é que isso não apareceu? Assim, a história continua muito mal contada. Aí pergunto, será que ela sai da recuperação judicial? Olha, possivelmente não, porque a situação parece ser tão complicada que daqui a pouco ela vai precisar ser absorvida por algum concorrente, vai acabar sendo indo à falência e os ativos que são bons serão adquiridos por outras empresas. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas como a gente continua na escuridão sobre o tamanho do problema, o que aconteceu, foi fraude ou não foi fraude, é difícil até fazer essa afirmação. Será que ela consegue sair dessa recuperação judicial? Complicado, para dizer o mínimo. Aqui do André 12. Você acha que essa moeda virtual nos moldes da URV para Brasil e Argentina pode dar certo? Não pode dar certo. E a gente fez a nossa última transmissão para os assinantes do Follow the Money foi sobre isso. Eu recomendo quem quiser se aprofundar nesse assunto, porque vale a pena. A gente trouxe muitos insights e informação detalhada sobre todas as facetas dessa moeda comum. Foi no Follow the Money do dia 25 de janeiro. Link na descrição do vídeo, siga o dinheiro. Mas não pode dar certo porque são países tão diferentes, com inflação elevada, historicamente irresponsáveis quando se fala de controle fiscal, e não é necessário uma moeda comum ou única, e nem mesmo essa que seria uma unidade de troca comercial, para que haja mais abertura comercial ou para que haja mais relações comerciais entre esses dois países, ou Mercosul, ou da América Latina. Honestamente, na minha avaliação crítica, é mais uma forma, no final das contas, de ajudar um país aliado ideologicamente de Lula neste momento, financeiramente, por uma via indireta, que é o que acontece na Europa. Mas enfim. Então, não acho que vai dar certo.
Aqui do Aurélio. É possível o Haddad levar o país ao maior déficit financeiro da história? Possível é, mas eu não vejo isso acontecendo. Assim, não é desconhecer a visão de gasto público que PT, Haddad tem, mas é achar que nós temos instituições, mecanismos de controle fiscal, opinião pública, imprensa, por mais que hoje em dia não seja uma restrição muito grande, mas não é tão simples ele gerar o que seria o maior déficit fiscal. Então, precisa fazer muita coisa errada para ir nesse caminho do que seria o maior déficit fiscal da história brasileira. Então, não, eu não prevejo esse cenário catastrófico. Não quer dizer que eu vou apostar todas as minhas fichas que isso não vai acontecer. Isso é importante frisar, porque muita gente às vezes acaba interpretando o que eu respondo aqui, algumas previsões ou análises de cenários, como sendo algo binário, é tudo ou nada, e que se eu disser que o Haddad não deve estourar o fiscal ou ser o pior ministro da Fazenda, isso significa que então estou apostando 100% das minhas fichas que é isso que vai acontecer. Não é, mas vamos analisar os fatos friamente, o que pode acontecer. Muito bem, aqui do Ronei. Cadê a recessão americana? Parece que a economia lá está normalizando. Pois então, quando a gente fala de recessão, esse até é um assunto que muita gente hoje está debatendo, porque de fato temos muitos indicadores que sinalizam não a iminência, mas uma maior probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos, a começar pela extrema inversão da curva de juros. Esse é um indicador preditivo de recessão, ou melhor, que costuma anteceder desacelerações ou quedas da atividade econômica, e isso vale para os últimos 70 anos. Então, se não tivermos uma recessão em 2023 ou 2024, essa vai ser a primeira inversão e dessa magnitude que ocorreu na história e que não foi sucedida de uma recessão. Pode acontecer? Claro que pode, mas não é tão rápida a coisa, inverteu a curva de juros, recessão mês que vem. Não funciona assim. E o próprio instituto que é responsável pela datação, a cronologia dos ciclos econômicos, é uma determinação a posteriori, e ele costuma olhar uma série de indicadores, é renda pessoal, é emprego, atividade industrial, venda no atacado, então não é simplesmente, caiu, por exemplo, agora o PIB subiu o PIB no quarto trimestre até acima do que se esperava nos Estados Unidos. Então pronto, os Estados Unidos está livre de recessão, ela não vai chegar. Não é assim que funciona. Mas não é uma recessão iminente que já está acontecendo. Muito bem, aqui do Hugo. Acha que mudar de carreira com 32 anos de vida é ruim? Sem dúvida alguma que não. Eu até diria, talvez como um recado para muitas pessoas, a maior parte dos profissionais, salvo algumas profissões mais específicas ou onde você investe uma boa parte da sua carreira e de estudo, como médico, talvez advogado, engenheiro, etc., dentistas. Mas a verdade é que não é ruim, não. Eu mudei de carreira algumas vezes e a última mudança de carreira eu diria que foi com 36 anos. E talvez depois tenha mudado de novo. Essa carreira que eu tenho hoje, até uma das perguntas que fizeram aqui, depois eu vou responder ela, é de um youtuber, influenciador digital, alguém que produz conteúdo para a internet, analista econômico, analista de cenários macro. Isso nunca foi uma profissão pensada nem planejada, assim, não foi algo deliberado que eu parei um dia e comecei a pensar, quer saber, eu acho que é isso que eu vou fazer da minha vida e essa vai ser minha profissão pelos próximos anos. Não foi pensado assim, até foi uma mudança de carreira que aconteceu naturalmente e sem planejamento prévio. Mas eu diria que sim, pode mudar de carreira, espere que isso vá acontecer até mais vezes. E eu não se prenda por isso, acho que uma mudança de carreira, sem dúvida que é uma renúncia para muita gente, ou para a maior parte das pessoas, mas também é uma
oportunidade de novos horizontes, novas experiências, novas fontes de renda, de conhecimento, e pode ser excelente. Então, até a minha primeira grande mudança de carreira foi com 28 anos, não, já tinha 29, quando eu decidi sair de uma multinacional, a ThyssenKrupp Elevadores, na época que eu morava em Dubai, tinha um excelente trabalho, uma excelente posição, uma carreira de executivo, de multinacional, e resolvi largar tudo para fazer o mestrado e seguir um rumo bem diferente do que eu teria imaginado 2, 3 anos antes. E acho que deu certo. E faria de novo se tivesse que fazer. Muito bem, aqui do Tial. Brasil em 2025, mudança no Banco Central. A gente não sabe o que vai acontecer. Até a pergunta aqui tem a ver com a lei de autonomia do Banco Central, que mudou os mandatos do presidente e dos diretores do Banco Central brasileiro, que são intercalados agora e não coincidem com a troca do executivo. Então, o Lula entrou agora, começou o mandato, e ele não pode indicar um novo presidente para o Banco Central até 31 de dezembro de 2024, quando acaba o mandato do Roberto Campos Neto. Então, 2025, quem é que entra? Seria o Roberto Campos Neto? Acho que não. Acho que ele não ficaria. Não acho que ele vai ser reconduzido, então possivelmente Lula indicaria outra pessoa, o Haddad, Lula, alguém mais alinhado, e eu não imagino que vai ser o RCN, não. O que vai ser o RCN? O que vai ser a partir de 25? Veremos, mas podem anotar. Vai trazer ruído. Essa mudança de banqueiro central, o presidente do Bacen, os nomes vão começar a ser ventilados na imprensa, e aí vão testar como é que o mercado reage. Então esperem. Eu acho que 2024, talvez já na metade do ano, a gente comece a ver um zum na imprensa. Quem é que vai ser o próximo presidente do Banco Central? Então anotem aí, vai ter ruído e volatilidade. Aqui do Juninho Matos. Danilo Gentili para presidente 2026. Qual a sua opinião? Eu até preciso entrar aqui para confirmar isso, porque eu vi essa notícia que seria ele concorreria à presidência na próxima eleição, presidente, só que ele concorreria como candidato apoiado pelo MBL, Movimento Brasil Livre, exatamente. O que eu acho? Eu acho que o Danilo Gentili, como um candidato, acho que seria excelente, especialmente no meio da campanha eleitoral. Eu acho que poderia trazer bons debates, colocar o dedo na ferida de muita gente. Seria, sem dúvida, uma mudança de ares de tudo que a gente já teve. Eu conheço um pouco das ideias dele, sei que ele é um cara bem mais liberal do que seria a esquerda ou extrema-direita. O que eu acho que é um tiro no pé é essa associação com o MBL. E eu tenho muitos amigos, alguns até que fizeram parte do MBL no seu início, muitos se distanciaram. E eu entendo que hoje o MBL é um movimento que antagoniza muita gente, até mesmo possíveis aliados, e não acho que seria um bom apoio ou uma boa associação para alguém que queira realmente, imagino que ele queira realmente se candidatar e ganhar uma eleição. Pode ser polêmica essa minha afirmação, pode ser que algumas pessoas não gostem, talvez eu receba mensagens aqui até de amigos conhecidos, mas, como eu procuro sempre responder essas perguntas, eu não poderia deixar de fazer esse comentário onde tem gente dentro do MBL que eu respeito, admiro a opinião, mas tem muita gente lá que eu acho que acaba tendo uma influência mais negativa do que positiva para o rumo do país. Minha opinião, respeitem ou concordem, discordem, mas é isso. Seguindo, aqui do Mauro, até só para complementar, para que não fique muito superficial a crítica, muitas das posições defendidas pelo MBL em termos de o que seria um receituário para o Brasil,
Privatizações, desestatização, abertura comercial, mais empreendedorismo, menos Estado, acho que isso a gente compartilha, acho sem dúvida alguma. Mas a forma, eu reitero sempre que a forma como os assuntos devem ser conduzidos, na minha avaliação, importa. E muitas vezes eu vejo, especialmente o pessoal do MBL, pecando pela forma e antagonizando muita gente, trazendo ruído e destruindo pontes que não tem porquê. Isso não é algo restrito ao MBL, tem em tudo que é político, tem partidos, mas no MBL eu vejo isso acontecendo. Então, por isso que eu acho que não seria bom para o Danilo Gentili ser um candidato lançado pelo MBL ou como sendo o principal apoiador. Se fosse mais independente ou com outro partido, talvez fosse melhor. Ou tivesse até mais chance. Aqui do Mauro César. Stock picking ou investimento em ETFs passivos e de fatores globais? Qual a melhor alternativa? Eu acho que vale um pouco de tudo. Eu faço stock picking em alguns setores que eu tenho um pouco mais de entendimento e convicção na tese nas empresas, especialmente urânio, por exemplo. No Brasil, eu tenho feito mais via fundos, então delego a tarefa de stock picking para gestores. Então, depende e para mim todas as formas são válidas, mas se for fazer stock picking, o ideal é que você, se estiver fazendo stock picking como uma posição de longo prazo, um investimento à la Warren Buffett, investimento de valor, value investing. Aí o ideal é realmente você dominar a empresa e não simplesmente fazer uma análise superficial. Aqui do Guilherme, deve ser. Economicamente, você considera o recente avanço das inteligências artificiais mais disruptivo que as criptos? É uma boa pergunta. Deixa eu até diminuir aqui, ó. Ó, boa. É uma boa pergunta. E quando a gente analisa a invenção das criptos, e começando com o Bitcoin que para mim ainda é a principal e a mais disruptiva de verdade, ela traz uma disrupção, mas não é uma disrupção do tipo que a inteligência artificial pode provocar. É uma disrupção tecnológica, pode trazer muitos ganhos de eficiência para o sistema financeiro. No limite, pode ser um dinheiro mundial, futuramente, que pode remover barreiras, ou melhor, fricção nas transações comerciais internacionais, pode reduzir custo, trazer mais integração comercial, pode diminuir a inflação mundial, trazer mais estabilidade macro para os países. Tem uma série de benefícios que algo como o Bitcoin poderia trazer. Mas a promessa da inteligência artificial, no sentido de disrupção tecnológica, é tudo que ela pode gerar de ganhos de produtividade. Foi o que aconteceu com a internet, com o software, com o computador pessoal, com a era dos softwares, que trouxe ganhos de produtividade exponenciais absurdos. Isso sim pode acontecer com a inteligência artificial e entendo que é diferente do que é o surgimento do Bitcoin. Então, eu acho que é mais disruptivo no sentido de saltos de produtividade que pode gerar para a humanidade. Mas é um tema fascinante, eu tenho que aprofundar ainda mais inteligência artificial. Aqui do Luiz Otávio. Chegando o dólar a 5, é a melhor oportunidade até agora de fazer aportes? Como é que eu tenho me posicionado frente à questão cambial, dólar, etc? O meu cenário base tem sido Lula, governo novo, Haddad, não fazendo barberagens muito heterodoxas, a tendência do dólar é cair aqui no Brasil e talvez até no mundo, porque os ventos externos hoje são mais favoráveis para isso, porque estamos no fim desse ciclo de aperto monetário, outros países começaram também a subir juros juntos. Então tem um cenário, uma confluência de fatores que a gente poderia concluir que o topo do dólar já chegou. Certeza, ninguém tem, mas eu diria que é uma possibilidade real. E se isso acontece, países emergentes como o Brasil vão se beneficiar como estão se beneficiando. Então, meu cenário base é dólar caindo, como caiu nos últimos dias. Por que não cai mais e por que às vezes sobe bastante?
pelo ruído todo que a gente vê, quando o Lula resolve falar realmente o que ele pensa, quando o Haddad às vezes fala alguma coisa também mais alinhada a Lula, o mercado fica assustado com a trajetória do fiscal, o que pode acontecer com o câmbio futuro. Então, o que acontece? O dólar dispara no curtíssimo prazo e depois volta a cair. Eu fiz esse preâmbulo para dizer que o dólar caindo, o que eu tenho feito, eu compro um pouquinho. Então, o dólar cai, eu compro um pouquinho. Ah, vai cair para 5, vou comprar. Ah, vai para 4,90, vou aproveitar para dolarizar mais. Vai para 4,80, vou aproveitar. E eu pretendo e gostaria e espero que o dólar caia, vá para 4,90, 4,80, vá para 4,50 nesse ano. Seria ótimo, porque para mim seria uma ótima janela de oportunidade para dolarizar. E como eu sempre digo, não é operar o câmbio. Eu não estou fazendo uma aposta, vou operar, comprar agora a 5, depois eu vendo. Não, é uma estratégia de preservação de patrimônio a longo prazo. E nesse caso eu vou fazer isso ao longo dos próximos meses e não semana que vem faço tudo. Não é assim. Muito bem, aqui do Marcos. Pode falar um pouco do teto da dívida americana que foi atingida? O teto foi atingido, é verdade. Eu costumo tratar o teto de dívida dos Estados Unidos como um não evento, porque a única certeza que a gente tem é que ele vai acontecer de tempos em tempos. Ou a dívida americana vai seguir subindo até tocar no teto. Como o teto é algo legal, ele precisa ser alterado por lei, ou ele precisa ser suspenso por lei, ou ele precisa ter o teto final realmente alterado. Isso costuma acontecer. Ou o teto é suspenso, ou eles elevam finalmente o teto. E é isso que aconteceu desde, se não me engano, foi 43 ou 46 quando o teto foi imposto por lei. E por que vão seguir aumentando? Porque eles precisam aumentar. Ah, pode trazer alguma volatilidade no mercado, pode dar o que eles chamam do shutdown do governo, que ele não consegue mais pagar a despesa corrente porque não pode se endividar. Até pode chegar, em vários momentos, nos últimos 10 anos chegou próximo disso, mas no final das contas eles vão acabar elevando. Eu não consigo imaginar a dívida o teto não sendo elevado ou suspenso até finalmente uma nova elevação. É isso. Aqui do Enio. Lista de séries, filmes e documentários relacionados ao mercado, além de Madoff. Pois, esse do Madoff eu já falei e recomendo demais. São 4 episódios. Até agora tem que fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas outras séries. A do Wirecard, também uma fraude uma empresa alemã de fintech, espetacular. Também tem no Netflix. A Theranos, que é Theranos, Theranos, e a série que existe no Star Plus é The Dropout, é uma série que conta o que aconteceu, essa startup de 2004, se eu não estou enganado, que era uma fraude, e tem um documentário sobre essa empresa que foi feito pelo HBO, aí se chama Out for Blood, uma coisa assim, que é um documentário, também é muito bacana. O que mais documentário de filmes? Bom, o filme Wall Street, tanto o 1 quanto o 2, merece ser visto. É muito bacana. O Wall Street é de 86 ou 7 e o segundo foi em 2011. Então vale a pena. O que mais? Da crise financeira, a grande aposta. The Big Short, a grande aposta. Aquele China Hustle, que é um bem bacana, que eu acho que não está mais em cartaz no Netflix, mas que conta a fraude que as empresas chinesas faziam para listar suas ações na bolsa americana. Fantástico também. China Hustle. H-U-S-T-L-E. O que mais de filme? Bom, acho que um que eu posso citar também, que não é bem de mercado, mas acho que é bacana, acho que eu nunca citei ele aqui. Eu até já fiz um vídeo, já deve ter uns 4 anos quase, e que eu usei um trecho desse filme, que é um filme que tem a ver com economia, não com mercado, mas economia, história, inflação, que se chama Die Fälscher. É um filme alemão de 2007 ou 2011, até ganhou o Oscar, e ele conta a história de uma operação secreta dos nazistas chamada Operação Bernard. E foi uma operação que eles conceberam para falsificar não apenas documentos, passaportes, mas também libras esterlinas. A ideia com a operação era inundar a Inglaterra com bilhões de libras esterlinas, despejar dinheiro por helicóptero ou por avião, buscando gerar inflação e desestabilizar a economia inglesa. Vejam só,
falsificar dinheiro para gerar inflação e desestabilizar a economia. Esse era o plano e esse filme relata esse episódio, muito interessante. Recomendo. Vamos seguir. Aqui do TASS. Se houver financiamento a países caloteiros vindo do BNDES, pode desestimular o mercado nacional? Eu diria que esses empréstimos, como já foram feitos no passado, eles têm uma chance não desprezível de calote. Se isso desestimula o mercado nacional, não necessariamente, depende do montante que for feito, mas na minha avaliação, um desvio de prioridades, porque eu já não sou fã de BNDES e de esse tipo de crédito via Estado, que é concedido por racional político e não econômico. Portanto, a chance de estar errado é maior. Mas, além disso, em vez de investirmos aqui, vamos investir na Argentina, em Venezuela, Cuba, etc. Realmente não é o caminho. Aqui uma pergunta nada a ver com o mercado, mas como eu falo, pergunte o que quiser, perguntam o que quiser, então vou responder. Do Akira. Calça quanto? Eu calço 44. Depende da marca, às vezes 43, mas 44. Vamos lá. Aqui do Rude. Eu não tenho lido o sobrenome, então vamos deixar só Rude. Boa pergunta. Você acredita na SEC, a CVM americana, dos Estados Unidos, depois de Madoff, muito boa série, Theranos, FTX e outros? A pergunta é válida e é aquela questão do, assim, especialmente no caso do Madoff, foi tão gritante a falha da SEC de não ter visto, de quando houve denúncia, não ter investigado a fundo, de quando o próprio Madoff, aqui eu tô dando spoiler, quem não viu a série ou não sabe dos fatos, o próprio Madoff foi na SEC, deu uma série de informações que eles poderiam verificar e seguir o rastro da informação do dinheiro, comprovar o certificado, se existia saldo na conta de custodiante ou não. Assim, era muito fácil para a SEC investigar um pouquinho e descobrir a fraude, e isso não foi feito. Então, foi um fracasso assim, retumbante. Com outros, Theranos, talvez aí não é tanto SEC, até porque ali a fraude foi diferente. E não era uma empresa aberta, ela ainda estava no mercado privado. Mas era uma queridinha do Silicon Valley e atraiu muita gente. FTX, um pouco SEC, talvez. Mas a verdade é que esses golpistas, eles acabam enganando tanta gente e o que chama atenção é que as pessoas parecem que não fazem perguntas, não analisam criticamente e muitas vezes isso é um pouco o que o Jim Chanos, um famoso short seller americano, eu sempre me refiro a ele, para mim um dos caras mais lúcidos do mercado, que ele fala que o que nós tivemos nos últimos anos, 15 anos, é a era dourada da fraude. Porque nesse ambiente de juros em zero, capital farto, barato, como o dinheiro entra fácil, não há muita preocupação com o destino do dinheiro. Então os fundos de venture capital, mesmo qualquer investidor na pessoa física, tá entrando dinheiro, aposto, deu certo, se esse não der certo, o outro vai subir. Então, as pessoas acabam sendo muito pouco diligentes com o próprio dinheiro e aí fazem poucas perguntas, não analisam criticamente. Então, esse ambiente acaba sendo um terreno fértil para que as fraudes prosperem. Agora, quando a gente olha o Madoff, não foi só isso. Mesmo lá atrás, ele começou na década de 60, 70, ele foi subindo aos pouquinhos e cada vez atingindo mais gente. Mas a falta de perguntas que as pessoas fazem que surpreende. A SEC fracassa em muitos casos, fracassa, mas não dá para delegar a responsabilidade. Acho que as pessoas têm que assumir também muito da responsabilidade e arcar com os custos das suas decisões e com a negligência de cada um, ou a falta de diligência. Aqui seguindo, do Silei. Poderia falar mais a respeito da economia atual do Japão?
Eu já falei, até no Follow the Money a gente fez alguns conteúdos sobre o Japão, mas a economia do Japão, ela tem um grande problema. E isso é interessante. Quando eu viajo, especialmente para locais que eu conheço pouco, ou que eu nunca tive experiência, não visitei, conheço poucas pessoas, eu sempre gosto de conversar com os locais, quem mora lá. E uma das perguntas que eu fiz para várias pessoas lá no Japão era: qual é o principal problema aqui para o japonês? Por exemplo, quando a gente fala com um brasileiro, um trabalhador, um chefe de família, muitas pessoas vão dizer que é o problema da segurança, da violência, trabalho, oportunidade, instabilidade econômica, política, etc. Quando a gente fala com um japonês, qual é o principal problema? O que eles vão listar como, cara, isso realmente preocupa a sociedade? No caso do Japão, uma resposta que eu recebi de várias pessoas é a baixa natalidade no Japão. O país já está decrescendo. Já tem mais pessoas morrendo do que pessoas nascendo. Isso já tem alguns anos, não chega a uma década, mas já tem pelo menos uns 5 anos em que a população do Japão está caindo. E esse é um problema. Recentemente isso virou até está virando, já é um debate em termos de política pública do Japão, o que fazer para aumentar o número de nascimentos no país. Então é interessante notar como essa é uma das grandes preocupações da sociedade japonesa. Aumentar o número de nascimentos. Aqui do Cadmil. Joga na loteria? Não, não joga na loteria. Já joguei, claro, mas não costumo fazer isso. Aqui do Seulin. A reabertura da China pode aumentar a inflação global? Poupança chinês na máxima. Boa pergunta, até permite eu elaborar melhor a resposta. Porque eu mesmo já falei que sim, a reabertura da China, a maior demanda agora, pode pressionar a inflação, especialmente commodities energéticas. E sim, isso é verdade, mas é algo pontual. Não é o tipo de inflação perene que só pode acontecer pela via monetária, o dinheiro valendo menos, o dinheiro tendo a sua quantidade aumentada, inflacionada, como aconteceu em 2020 e 2021. Mas sim que pontualmente, talvez 2023, pressione petróleo, derivados, isso tenha um efeito neste ano, talvez respingue em 2024. Mas se a China realmente reabrir, voltar a crescer e produzir mais, e tentar não se desintegrar do mundo, como aconteceu, ou evitar uma desglobalização mais intensa, a China acaba sendo um fator deflacionário, não inflacionário, porque ela também vai produzir, a China não está simplesmente consumindo, ela também produz, está intercambiando com o mundo. Então, no primeiro momento, sim, pode ser inflacionário, mas passados os efeitos da reabertura, aí não necessariamente vai ser algo inflacionário. Aqui do Newton. Quando o Fed vai parar de subir os juros? Ninguém sabe, mas estamos cada vez mais próximos deste momento. A reunião do Fed é semana que vem, dia 1º de fevereiro, sai a decisão. O mercado está esperando que vai ser apenas 25 pontos base, depois aí pode ser mais uma de 25 pontos base, iríamos para perto de 5%. Não, seria 5%, estamos 4,5%, mais 25, 4,75%, e depois seria mais 5%. Acho que é possível chegar em 5%, talvez 5,25%, então estamos bem próximos de chegar no fim desse aperto monetário. A questão é por quanto tempo os juros vão ficar nesse patamar. É a pergunta seguinte, que também ninguém tem a resposta. O Fed projeta que vai ficar pelo menos até o fim desse ano. Acho que é bem possível a gente atravessar 2023 com juros americanos estacionados ao redor de 5%. Aqui do Jesse. Mercados animados e o Fed nem terminou o aperto. Quem vai pagar essa conta? Pois é, o mercado ele já está tentando precificar uma pivotada do Fed que não está contratada nem sinalizada, mas o mercado segue apostando que isso pode acontecer. Então, acho que é cedo para fazer apostas maiores no mercado, até porque, falando de ações americanas, elas ainda estão num patamar relativamente alto em termos de múltiplos, preço, lucro e tudo mais. Então, imaginar que desse patamar vamos iniciar ou já iniciamos um novo grande rally, um bull market secular, é pouco provável. Pode acontecer? Pode, mas acho pouco provável. Em relação ao risco-retorno não é tão favorável. Aqui do Freitas, tem algum curso seu para aprender os fundamentos macroeconômicos? Sim, ciclo de mercado é esse. Então aguarde, março teremos nova turma.
Aqui do Jean Carlos. Ah, boa pergunta, ó. Que eu sempre tenho dificuldade de responder, quando são perguntas pessoais. Ele perguntando aqui, Jean Carlos, perguntando sobre... Para eu falar sobre a minha rotina no dia a dia, como sócio de empresa, pai, marido, influencer digital. Eu gostei do último aqui, influencer digital. Bom, assim, minha rotina não tem nada muito diferente de qualquer pessoa normal, trabalhadora, empreendedora, sócio de empresa. Eu hoje ainda estou numa rotina muito de home office. Nós estamos num novo escritório na Liberta Investimentos, muito bacana, em Porto Alegre, e minha sala está quase pronta, então possivelmente a partir de março os vídeos vão ser gravados majoritariamente no escritório novo e não aqui no home office, não aqui nessa sala que eu estou, mas de vez em quando para mudar cenário a gente faz aqui. Mas então minha rotina vai ser mais para escritório a partir de março, hoje está muito no home office. Em termos de pai e marido, cara, é o que todo mundo tem que fazer. É tentar passar o máximo de tempo com os filhos na medida do possível, especialmente quando a gente está com eles, curtir os momentos que é possível estar junto, o café da manhã, em home office às vezes é possível almoçar junto, jantar também, fim de semana, o que mais? Que é mais de rotina. Viu como eu tenho dificuldade de responder essas perguntas? Eu fico... É mais fácil falar sobre inflação do que responder sobre vida pessoal. Curioso isso. Mas enfim, a rotina, eu costumo dormir entre 5 horas e meia e 7 horas. É difícil dormir mais do que 7 horas. Eu diria que média é 6 horas e meia. E muitas vezes um sono picado, porque quem tem filho pequeno, meus filhos estão ali ao redor de 6, 8 anos, é sempre uma surpresa o que vai acontecer de noite. Então, a gente nunca sabe se a gente vai ter uma noite de sono completa, maravilhosa, ou se vai acordar no meio da noite. Então, sono picado de 6 horas e meia, a gente acostuma o cérebro, não é o ideal, mas a gente acostuma. O que mais de rotina? Bom, em termos de trabalho, esse dia eu estava assistindo uma conversa com o Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, com o Thales Gomes, da G4. Bem bacana, eu gosto dos dois, eu gosto muito da visão do Ícaro de família, trabalho, profissão. E nessa conversa eles falando, até o próprio Thales falou como ele nem sente que ele desliga da profissão, que ele está sempre ligado no telefone, respondendo mensagens, pensando na empresa, pensando no futuro, planejando, pensando em como melhorar, o que precisa fazer, quais são as prioridades, enfim. E comigo funciona da mesma maneira. Claro que hoje, nesta profissão que eu tenho, que eu adoro, eu sou apaixonado, isso não quer dizer que tudo que eu faço é maravilhoso, às vezes tem muitas tarefas que tem que fazer, é um pé no saco, mas faz parte de qualquer profissão. Mas ainda assim, eu também estou sempre conectado, seja lendo notícias, seja estudando sobre o mercado, sobre alguma empresa, me aprofundando em algum tema específico, algum assunto que eu quero trazer aqui para o canal e que eu preciso pesquisar mais e fazer uma análise mais aprofundada. Estou anotando ideias, estou buscando referências. Cara, isso para mim é uma constante. Estou a todo momento fazendo isso, então nunca estou realmente desligado. Às vezes no meio da noite eu acordo, vou anotar uma ideia no telefone, porque a ideia que vem para a cabeça, ela, da mesma forma que às vezes chega, ela vai embora e a gente se esquece, não consegue mais lembrar. Então, quando vem uma ideia interessante, algum insight, eu busco sempre anotar para nunca me esquecer. O que mais? E a rotina é isso. Hoje, pelo meu trabalho, eu tenho muita flexibilidade, mas eu trabalho bastante. Então, por exemplo, essa semana a família tá na praia, eu tô sozinho no home office, tenho trabalhado bastante, mas vou conseguir ir para a praia na sexta-feira de manhã, vou trabalhar um pouco de lá remotamente, não vou gravar, obviamente, mas acabo trabalhando de noite, acabo trabalhando um pouco de manhã, muitas vezes trabalho domingo de manhã, para mim costuma ser uma hora da semana boa de gravar, inclusive, porque gravar vídeos, porque é mais calma, você não tá naquela correria do dia a dia, não tem tanta notícia acontecendo, o pessoal não tá tão ligado, é um período, para mim, que é bem produtivo, domingo de manhã. Mas enfim, trabalho bastante, mas com flexibilidade. E por fim, influencer digital. Pois então, eu sempre tenho um pouco de implicância com o termo, talvez seja um preconceito meu, porque na minha cabeça tem uma conotação talvez um pouco negativa. Ah, influencer digital é aquele cara que
abre Instagram só para falar da sua vida pessoal, o que tá comendo, o que tá vestindo, para onde tá indo, para onde tá viajando. E esse é o influencer digital. E tem um pouco dessa imagem. Mas eu sei que pelo trabalho que eu tenho, a exposição em redes sociais, toda a publicação que eu faço constantemente, eu acabei me tornando o que hoje se denomina um influencer digital. Mas que eu não me considero isso, porque na verdade o que eu procuro fazer é ensinar, comunicar minhas ideias, minhas análises, minhas opiniões por meio das redes sociais. Então é isso que eu busco fazer. Claro que acabei, por conta disso, me tornando um influenciador digital. Mas como eu falei anteriormente, não foi algo planejado, assim, bem pensado. Quero fazer isso. Não, acabou acontecendo. E dá muito trabalho você fazer bem feito, precisa ser diligente, disciplinado, dedicado, porque senão não tem jeito. Para fazer YouTube aqui também, como eu falei outro dia, me perguntaram outro dia se eu fazia vídeo sempre por prazer ou já tinha que fazer obrigado. Não, hoje tem que fazer obrigado. Muitos fazem por prazer, mas muitos têm que fazer por obrigação porque precisa estar aqui. Eu acho que é isso de influenciador digital que eu queria falar. Será que tem mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que é isso. Acho que por fim, sobre influenciador digital, acho que é um pouco do que eu busco também. A forma como eu utilizo as redes sociais, para mim, está muito clara. E o meu objetivo com as redes sociais é falar sobre economia, sobre mercados, sobre investimento, sobre, muitas vezes, liberalismo, visões, filosofia política, mas não é o principal. Mas para mim também é importante passar os meus valores e princípios por meio das redes sociais. Política, na medida do necessário, não é um assunto que eu goste, mas eu evito falar de vida pessoal, mostrar a vida pessoal. Sei que qualquer influenciador, qualquer gestor de rede social, em empresas, de times, etc., vai dizer que é importante e que quando você mostra mais da sua vida, da sua personalidade, isso faz diferença, engaja mais, traz mais seguidor, traz mais curtidas. Eu sei de tudo isso e concordo, mas não é o que eu quero fazer. Realmente, o meu foco é falar desses assuntos e não o que eu digo que eu não quero é me celebrizar. Não é esse o objetivo. Então, vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra. A rede social é vida profissional, não é vida pessoal. Para mim, não é uma crítica, é apenas como eu abordo o assunto de influenciador digital. A não ser que o assunto que eu esteja colocando, ou se algo da minha vida pessoal que eu esteja publicando tem a ver com o assunto, ou seja, pertinente, aí tudo bem. Mas via de regra, eu procuro separar muito bem vida pessoal do profissional nas redes sociais. Muito bem, seguindo aqui do Lanche Nobre. Concorda que o nome da moeda única deve ser Mula, moeda única latino-americana? Eu concordo, sim. Aqui do Lucas. A América do Sul vai passar a ser explorada, vai deixar de ser explorada pelos Estados Unidos para ser explorada pela China? Quando eu leio a palavra explorada, normalmente tem um viés um pouco mais esquerdista, uma visão de mundo mais socialista, onde os trabalhadores, os países são explorados, quando não é verdade. Assim, a não ser que nós estejamos falando de países que foram conquistados e colonizados e foram explorados, tudo bem. Mas hoje em dia não é o que acontece. Uma troca comercial, exportação, importação, investimento estrangeiro direto ou em carteira, são trocas voluntárias e em que ambos os países se beneficiam, ambas as populações se beneficiam. Então não há uma exploração aí. Agora, se você fala de influência política, empréstimos, como que a China está fazendo por meio da sua iniciativa Cinturão e Rota, que há também um racional de influência política, quase com uma iniciativa de política externa, e é um programa de política externa também.
A gente pode debater o caso de exploração, mas ainda assim não é bem essa a palavra correta. Mas a China já é uma realidade para o mundo inteiro. A China é o principal parceiro comercial do planeta. Essa é a verdade. Isso vale para o Brasil, vale para vários países na América Latina, vale para vários países na Europa, na Ásia. Essa é a realidade. Então a gente precisa ser muito, a gente como país, como governo, na geopolítica, na diplomacia, a gente precisa ter muita habilidade para navegar, especialmente no mundo pós-2022, que não tá fácil. Aqui seguindo do Rafael, com a contínua queda de natalidade no Brasil, quem tem menos de 40 anos não irá se aposentar? É uma boa pergunta. Essa situação de, talvez as estimativas, né, até hoje foi o último vídeo que eu gravei, tô gravando aqui na quinta-feira, este Hoje Responde, o que eu publiquei na terça-feira sobre a queda de produtividade do país, ou a produtividade que está estagnada, e como os nascimentos, a diferença entre nascimentos e mortes no Brasil está cada vez menor. Esses são os dados prévios do censo de 2022. Isso significa que a partir de cerca de 10 a 20 anos, a nossa população pode começar a cair. Então esse é um fardo grande para a Previdência. E sem dúvida que pode representar o que você fala. Olha, achar que vai se aposentar fácil e não vai ter nenhum plano de Previdência, não dá para dizer. Eu costumo muitas vezes simplificar as explicações dos fenômenos econômicos, porque assim a gente consegue entender realmente o que está acontecendo. E até porque a economia deveria ser simples para que todo mundo entendesse, porque é fundamental que as pessoas entendam como o mundo funciona. E quando a gente fala de previdência, imaginem que o problema da demografia é como uma ilha onde você tem, vamos lá, 1000 pessoas que vivem nessa ilha, mas 200 pessoas são pessoas mais velhas que já não estão mais trabalhando, portanto, não produzem. Para que essas pessoas possam sobreviver também, as outras pessoas que estejam trabalhando, digamos, o resto boa parte é criança e a população que está produzindo, trabalhando, sejam, sei lá, 600 pessoas. Exemplos hipotéticos. Essa população que está produzindo, ela precisa produzir para se sustentar, para sustentar as crianças que não trabalham e para sustentar também os mais velhos que não estão mais produzindo. Então é preciso uma produção excedente para conseguir bancar e haver um mínimo de subsistência para todo mundo que está morando nessa ilha. Mas se à medida que o pessoal vai envelhecendo e o pessoal não tem mais filhos, ou a taxa de natalidade vai caindo, a proporção de pessoas que estão produzindo para as pessoas que deixaram de produzir começa a diminuir cada vez mais. Você começa a ter um contingente de mais pessoas velhas que não produzem e para um contingente de pessoas produtivas que agora é menor. E pode chegar no momento em que as pessoas que estão produzindo, ou elas têm que trabalhar muito mais, ou elas precisam ser muito mais produtivas para conseguir gerar um excedente de produção capaz de sustentar todas as pessoas que não estão produzindo mais. Sejam as poucas crianças que nasceram, seja os mais velhos que não estão mais produzindo. Ou o que pode ser feito? Bom, os mais velhos que acharam que iam se aposentar e teria produção para eles, olha, não vai poder se aposentar, voltem para o mercado de trabalho, vão ter que produzir alguma coisa, porque apenas aquele punhado de pessoas que sobrou para produzir naquela ilha não consegue gerar uma produção excedente capaz de sustentar todo mundo. É isso que acontece com a Previdência e com a economia, quando a pirâmide demográfica vira e a taxa de natalidade não é suficiente para manter a população crescendo e não há ganho de produtividade capazes de aumentar a produção da economia. Então, não há mágica. Eu fiz uma simplificação do que acontece, mas é exatamente isso. Então, se o Brasil não conseguir melhorar a sua produtividade, como não conseguiu nos últimos 10 anos, e a nossa pirâmide demográfica conseguir se deteriorando, isso é, diminuindo a diferença entre nascimentos e pessoas que estão morrendo, olha, vai ser difícil todo mundo se aposentar da forma que gostaria. Talvez muitos terão que trabalhar por mais tempo do que estavam planejando. Aqui pergunta do Rezende. Sente que a escola austríaca é considerada muito heterodoxa na academia?
Não, até porque muitas das políticas econômicas defendidas pela escola austríaca e boa parte das suas teorias, seu marco analítico e conclusões são semelhantes a de outras escolas de pensamento econômico, como o caso dos monetaristas, a public choice, a teoria de escola pública, de escolha pública. Então, não. Acontece que a escola austríaca ela é, na verdade, ignorada pela academia, mas não por ser considerada heterodoxa, e sim por conta do seu método, que sim difere de praticamente todas as demais, e por não utilizar tanto a matematização da análise econômica, na teoria econômica. Aqui, seguindo mais alguns, a gente encerra. Aqui do Jeremias. Jeremias, como será a adoção dessa nova moeda? Como ela vai circular no Brasil? Vamos ter o real e ela? Está completamente em aberto. Por enquanto, o primeiro passo é apenas criar um grupo de estudo do que pode vir a ser essa unidade comum de troca comercial ou apenas um sistema de pagamentos entre os países do Mercosul, América Latina. Assim, tá tudo muito embrionário e não dá para dizer o que vai ser. Do que já foi dito, a ideia é que caso venha a ser uma moeda comum, que os países manteriam as suas moedas locais, mas caso algum queira adotar ela até que ela passe a circular fisicamente, isso poderia acontecer. Até isso foi o que defendeu o Haddad e o Gabriel Galípolo num artigo que eles publicaram em conjunto ano passado, abril de 2022, se eu não me engano foi na Folha. Aqui mais duas e aí encerro. Vamos lá. Aqui do Matheus. Você acha que a Alemanha mandando tanques para a Ucrânia pode desencadear ataques nucleares? Pois, infelizmente, a guerra na Ucrânia está entrando possivelmente numa nova fase de escalada que sugere tensões maiores e um risco maior. Porque sim, a Alemanha vai enviar tanques, talvez os Estados Unidos devam enviar tanques também, coisa que um ano atrás, ou quando começou a guerra, estava fora de cogitação. A Ucrânia já está pedindo também que sejam enviados caças. Hoje os países da OTAN, Estados Unidos, dizem que fora de cogitação, mas daqui a pouco vão começar a mandar. A verdade é que o Ocidente está ajudando a Ucrânia a lutar contra a Rússia. Então, a não ser enviando pessoal e estando junto lá no campo de batalha, o Ocidente está lutando essa guerra junto com a Ucrânia contra a Rússia. Essa é a verdade, e quando a gente vê esse tipo de medida agora a ser adotada, a ajuda enviando tanques, pode escalar o conflito, sem dúvida alguma, infelizmente. Aqui por fim do Megan Dodge Fox, não sei quem é, mas enfim. Olá, Ulrich. Se o Grêmio fizesse um IPO, abrisse seu capital na bolsa, você compraria ações ou manteria a racionalidade? Eu teria que fazer uma análise. Primeiro, no IPO, possivelmente não, porque a IPO não costuma ser um bom negócio. Então eu esperaria a abertura de capital e deixaria a ação negociar por alguns meses, e aí depois eu analisaria o negócio. Mas depende, assim, futebol não é um negócio fácil, né? Acabo por aqui. Espero ter gostado de mais um Ulrich Responde, e comentem o que eu acho, que vocês gostaram, não gostaram, e compartilhem. Se gostarem, coloquem ali o thumbs up, né, a curtida, o joinha, e também considerem se inscrever no canal clicando no botão e ativem o sininho para receberem as notificações. Agora sim, fico por aqui e até o próximo Ulrich Responde. Deixa eu acertar aqui a vinheta final. Sim, agora sim. Valeu, tchau. Bom domingo, lavem as louças, não se esqueçam. Muito bem. Consegui gravar tudo. Agora tenho que editar e gravar um outro vídeo que... senão a quinta-feira vai ficar sem vídeo. Não pode.